Olá, estamos iniciando o programa Opinião Pernambuco de forma remota, agora na temporada 2021. Lembrando que não apenas este, mas todos os programas também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM 820 kHz. Bom, desde que a pandemia se alastrou pelo Brasil, pesquisas revelam que aumentou o número de óbitos por infarto e AVC. Embora a Covid esteja associada a problemas respiratórios, as sequelas podem atingir vários outros órgãos, principalmente o coração. Para falar sobre esse problema, nós estamos recebendo no programa Humberto Caldas, que é médico plantonista do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco, PROCAP. Bem, doutor, seja bem-vindo ao programa. E aí nós temos duas questões que eu gostaria de certa forma, dividir um pouco dentro dessa nossa entrevista. Uma que se refere exatamente à diminuição de consultas e acompanhamentos médicos, o que pode acabar potencializando os problemas cardíacos. E a outra questão é essa das sequelas, né? O que fica depois que uma pessoa é acometida pela Covid-19. Então, vamos trazer inicialmente essa pergunta. É possível saber quando problemas de infarto ou de AVC, eles decorrem, eles estão associados à Covid-19? Olha, sim. Primeiro é importante deixar claro que a Covid-19 ela é uma doença multissistêmica, né? Apesar de existir uma certa evidência em relação às complicações pulmonares e respiratórias, a Covid-19 ela também acomete diversos outros órgãos e sistemas do nosso organismo, podendo também levar a um comprometimento multissistêmico ou então algum órgão e sistema específico além do pulmão, né? Além do respiratório. É importante lembrar também que uma das principais complicações da Covid-19 e também uma das principais causas de óbitos relacionadas à Covid-19 são eventos tromboembólicos. São eventos em que há a formação de coágulo na corrente sanguínea e esses coágulos eles podem obstruir artérias, provocando AVC, né, acidente vascular cerebral, que muita gente conhece como derrame, podendo também obstruir as artérias coronárias do coração, provocando o que a gente conhece como infarto agudo do miocárdio, e essas complicações também podem levar o paciente a óbito. Tá? Então, é importante a gente ter em mente que essa é uma das principais complicações da Covid-19 e que também essa complicação vai levar ao comprometimento de outros órgãos. Nós estamos completando um ano do início da pandemia aqui no Brasil. Na verdade, ela começa lá em dezembro na China, vai se espalhar pelo mundo, e aqui no Brasil as medidas mais de contenção, de isolamento social, elas se deram a partir do mês de março, exatamente quando a gente está chegando aqui com esse programa. E algumas pesquisas elas têm avançado, têm se desenvolvido. O senhor tem acompanhado, obviamente, essas pesquisas, né, e fala com propriedade quando se refere a esse agravamento de problemas cardiovasculares. Que dados o senhor poderia trazer dessas pesquisas para a gente? Por exemplo, quando fala que problemas associados ao SARS-CoV-2 podem desencadear miocardite, arritmia e a síndrome coronariana aguda. O que quer dizer exatamente isso do ponto de vista médico, doutor, e traduzindo isso para uma linguagem mais popular? A síndrome coronariana aguda é um quadro clínico em que está relacionado como questão de base o infarto agudo do miocárdio, né? A própria obstrução da artéria coronária do coração provoca o infarto agudo do miocárdio e isso gera um conjunto de sintomas e sinais. Esse conjunto de sintomas e sinais, por exemplo, dor no peito, sudorese, falta de ar, esse conjunto de sinais é o que a gente chama de síndrome coronariana aguda, que está relacionada ao infarto agudo do miocárdio. É importante realmente a gente ficar atento a esses números, tá? Porque para algumas pessoas pode parecer um paradoxo, né? O que é que nós, que trabalhamos em hospitais de referência para cardiologia, a gente tem observado? A gente observou, na verdade, uma diminuição do atendimento hospitalar, né, durante esse período de pandemia, bem como a gente observou também uma diminuição da mortalidade hospitalar. Mas se nós que trabalhamos nos hospitais de referência, nós observamos uma diminuição da mortalidade hospitalar, por que esses números que saíram mostram um aumento da mortalidade cardiovascular?
Na verdade, quando se fala no aumento da mortalidade cardiovascular, a gente está se referindo não só a pacientes que estão internados no hospital, né? Muitas dessas mortes, desses óbitos, acontecem no próprio domicílio, né, em ambientes extra-hospitalares, ou então em hospitais não de referência para algumas especialidades, como no caso da cardiologia. Então, muitos pacientes que foram a óbito por infarto agudo do miocárdio ou por AVC não foram a óbito em hospitais especializados nessas áreas específicas, mas muitas vezes em hospitais generalistas, né? Nesses hospitais de campanha, nas UTIs gerais. Então, é por isso que quando se contabiliza um aumento, a mortalidade como um todo, a gente não está falando só da mortalidade intra-hospitalar, não. A gente está falando da mortalidade em todos os segmentos hospitalares e extra-hospitalares também. Tá? Então, esse paradoxo pode existir. Uma coisa que talvez explique é justamente a baixa procura pelo atendimento do especialista durante esse período, né? Então, houve uma quebra na rotina do acompanhamento dos pacientes que já são portadores de doenças cardíacas, né? Daqueles pacientes que já têm fatores de risco para ter AVC, para ter infarto, e isso pode estar, sim, relacionado a esse aumento da mortalidade. A falta do acompanhamento, a falta da procura pelo atendimento, e que muitas vezes termina sendo tarde demais. É exatamente isso que o senhor traz aí, doutor, se refere àquilo que eu coloquei na abertura do programa, né, que a gente tem duas situações, a situação da não procura pelo atendimento e a situação daqueles que que foram acometidos e que depois acabaram desencadeando um problema mais sério, como o infarto ou AVC. Né? Eu já soube de relatos de pessoas que dizem, pô, não, morreu foi do coração, teve um infarto, já não estava mais com Covid, a Covid tinha sido 3 meses atrás. Então, a mesma coisa em relação ao AVC. Né? Muitas pessoas que dizem, não, pô, morreu de AVC, teve um problema de AVC e foi grave, e enfim, não resistiu. Né? E não foi Covid, já tinha se livrado da Covid. Então, assim, eu queria que o senhor trouxesse mais um pouco de informação para a gente entender isso aí. E quando se fala que é necessário que se use anticoagulantes no processo de tratamento, que relação isso teria com essas constatações? Bom, gente, é importante a gente esclarecer essa questão, né? A gente escuta muito as pessoas falarem no dia a dia, mas ele faleceu de infarto, né? Ele faleceu de derrame, por que colocaram Covid? Então, isso gera desconfiança, isso gera fake news, isso gera disseminação de informações falsas, mas a gente tem que ter cuidado com isso. A gente precisa ter em mente que a Covid-19 é uma doença que gera inúmeras complicações e que essas complicações é que geralmente levam o paciente a óbito. E entre as principais complicações, a gente tem os eventos tromboembólicos, né, que pode provocar tanto derrame, quanto infarto agudo do miocárdio, quanto embolia pulmonar. A causa direta e principal da morte pode até não ser a COVID, tá? Quando a gente vai preencher a declaração de óbito, a gente tem que botar lá como primeira causa do óbito infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Mas a COVID-19, caso o paciente tenha um RT-PCR positivo, já tenha o diagnóstico confirmado, a COVID-19, ela tem que fazer parte entre as causas que levaram a óbito. Tá? É por isso que a gente coloca a COVID-19 como causa. E isso acontece em diversas outras doenças, como, por exemplo, HIV, né? A AIDS. A AIDS é uma doença que nenhum paciente vai morrer do vírus da AIDS. Os pacientes vão morrer das complicações. Nem por isso a gente pode deixar de colocar uma declaração de óbito como uma das causas de óbito a AIDS, né? Funciona parecido com a COVID. Né? Não vai ser o vírus, o coronavírus, que vai ser a causa direta pelo óbito e pela morte do paciente, mas sim as complicações que a doença provocada pelo vírus gera. Doutor, tem sido comum a pessoa não ter comorbidade cardíaca e depois de passar pela COVID sair exatamente uma pessoa cardíaca? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de complicações cardiológicas, né, relacionadas à COVID. Existe, sim, a miocardite por COVID. O que é isso? COVID-19 provocar uma inflamação no coração, né,
E qualquer miocardite, seja qual for a causa, seja coronavírus, seja dengue, seja chikungunya, qualquer doença dessa que atinge o coração pode provocar uma inflamação e pode gerar e deixar algumas sequelas, tá? Então, em relação à COVID-19, pode provocar uma miocardite e deixar alguma sequela cardiológica. O que é que as estatísticas e os estudos estão mostrando para a gente? O índice de complicação cardiológica ele é muito baixo no tocante a sequelas, tá? Quando a gente está se referindo a sequelas, né? Então, é muito baixo o índice de pessoas que a COVID-19 deixa sequelas permanentes no coração, né? Que a pessoa passe a ser considerada um paciente cardiopata. É muito raro, a gente tem visto isso muito pouco. Mas mortes provocadas por complicações da Covid, mortes cardiovasculares, por eventos cardiovasculares provocados pela Covid, sim. O que é importante a gente orientar as pessoas. Teve Covid-19, né? Quer voltar às suas atividades habituais, você já costumava praticar atividade física, academia, praticar corrida, já era atleta, né, praticante, vai voltar a praticar suas atividades físicas, antes passe pelo cardiologista. Tá? Passe pelo cardiologista, faça alguns exames, alguma avaliação cardiológica básica, não precisa ser nada também muito detalhado, não. Basta um ecocardiograma, um teste de esteira. Se a gente vê que nesses exames cardiológicos básicos está tudo bem, o paciente vai estar liberado do ponto de vista cardiológico para voltar às suas atividades habituais. E isso é o que vai acontecer com quase 100% dos pacientes que tiveram Covid. Ok, doutor Humberto, nós chegamos ao final do primeiro bloco, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre problemas cardiovasculares decorrentes da Covid-19. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre problemas cardiovasculares associados à Covid-19. Sobretudo a questão do aumento que tem se verificado de infartos e AVCs, né, depois que a pandemia se espalhou pelo Brasil. Bom, o doutor Humberto Caldas, ele é médico plantonista do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, PROCAP, e é o nosso convidado de hoje. Doutor, dá para fazer um panorama de qual a situação hoje no PROCAP? A frequência, o número de pessoas que têm chegado para serem atendidas com problemas cardiovasculares, pessoas que já trazem a Covid junto, pessoas que saem sem a Covid. Qual é o panorama que a gente pode traçar? Vamos lá. Vamos traçar uma cronologia aí desse período de pandemia, né, do nosso serviço, e que reflete boa parte dos serviços especializados pelo Brasil afora. Né? No PROCAP, a gente observou o quê? A gente observou, durante o início da pandemia, uma redução de cerca de 70% dos atendimentos ambulatoriais, ou seja, o atendimento daqueles pacientes que procuram o hospital para serem atendidos pelo cardiologista e para darem seguimento ao acompanhamento dos problemas que ele já sabia que tinha, que precisa de um acompanhamento regular. Então, a gente observou cerca de 70% na redução durante ali o início da pandemia. A gente observou também um percentual de cerca de 50% de permanência hospitalar. Nós somos um hospital público, né, exclusivamente SUS, e a gente está acostumado a estar com um hospital sempre lotado, a gente está acostumado a lidar sempre com uma superlotação, e durante esse período, principalmente no início da pandemia, a gente observou uma baixa permanência, uma baixa ocupação hospitalar. Também a gente observou cerca de 20% a 25% na redução da mortalidade intra-hospitalar, que está diretamente relacionada à baixa ocupação hospitalar. Tudo isso ali na primeira metade da pandemia, né? Digamos ali nos primeiros 6 meses. Quando a gente observou um decréscimo da primeira curva, né, lá da pandemia, a gente observou uma volta dos pacientes para os atendimentos hospitalares, né? Não a níveis ainda pré-pandemia, mas muitos pacientes cardiopatas que estavam em casa, sem acompanhamento, começaram a manifestar os problemas justamente dessa
falta de assistência, né, de acompanhamento. Então, a gente começou a observar uma curva em ascensão do atendimento, né, dos pacientes, nossos pacientes habituais, com os problemas cardiológicos habituais. Voltamos a números muito próximos ao pré-pandemia, tanto em relação à mortalidade intra-hospitalar quanto à ocupação hospitalar, mas ainda não atingimos níveis pré-pandemia nos atendimentos ambulatoriais, consultas ambulatoriais para acompanhamento de rotina. Nós ainda estamos com esse número abaixo, tá? Isso não só pela diminuição da procura do próprio paciente, como o próprio serviço ele também teve que restringir, né? Por causa da questão do distanciamento, do controle, da circulação do vírus e tudo isso. Qual o grande problema? O grande problema é que, junto com essa volta dos nossos pacientes habituais, veio a segunda onda. Então, juntou duas coisas, né? Juntou a volta dos pacientes que tinham desaparecido, sumido, e a segunda onda da pandemia. Então, nós estamos vivendo uma situação, eu diria, caótica nos hospitais, né? A gente tinha toda aquela demanda reprimida no início da pandemia, que ficou em casa, muita gente ficou em casa, muita gente não se cuidou, né? Veio a piorar, veio a apresentar complicações dessa falta de acompanhamento e juntou com o ressurgimento, a nova onda da Covid-19. Então, a situação dos hospitais, eu falo dos hospitais em gerais, tá? Eu sou médico do PROCAP, do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, mas também sou médico plantonista do SAMU, né, do Serviço Médico de Urgência. Sou também plantonista de UTI geral, COVID do serviço particular, e acompanho pacientes internados em hospitais particulares também. Então, falando dos hospitais de uma forma geral, a gente tem visto, sim, uma superlotação de praticamente todos os serviços hospitalares, porque justamente juntou essas duas curvas de ascensão, tá? Então, eu diria que, no momento, estamos próximo de um novo colapso do sistema de saúde, tá? Os hospitais estão, sim, superlotados novamente. O que é muito delicado, né? Uma situação bastante delicada. Doutor, tem uma outra questão, né, que eu gostaria de trazer para o senhor, que é o fato do governo definir grupos prioritários. E as pessoas dizem, não, eu estou próximo já de me vacinar porque eu sou cardiopata, né? Outro, não, porque tenho pressão alta. O que, na verdade, estaria dentro desses grupos prioritários, né, considerados grupos de comorbidades, associadas às doenças cardiovasculares. É preciso você ter que tipo de cardiopatia para poder você ser incluído nesses grupos prioritários? Olha, isso é uma coisa que já foi bastante assim estudada e observada. A gente já tem dados robustos que mostram isso, né? Hoje em dia a gente já sabe que pacientes, pelo simples fato de ter o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, ele já é sim considerado no grupo de risco. O que é ser do grupo de risco? É você fazer parte daquele grupo de pacientes que tem um risco maior de desenvolver formas graves da COVID-19, tá? Não significa que você vai desenvolver, mas comparado às outras pessoas que não têm nenhum problema de saúde diagnosticado, quem tem esses problemas que envolvem, né, esse grupo de risco vai ter uma chance aumentada e merece uma atenção maior para desenvolver formas graves da COVID-19. Então, do ponto de vista de doenças cardiovasculares, eu diria que qualquer doença cardiovascular está incluída no grupo de risco, tá? Desde os problemas mais simples, como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, é uma doença crônica, que a gente basicamente controla, né, uma doença que não tem cura, né? Na imensa maioria dos pacientes, ela não reverte. O paciente vai ser hipertenso para o resto da vida e provavelmente vai fazer, sim, um tratamento e um acompanhamento com um especialista ali por tempo indeterminado, né? Mesmo Então, sendo mesmo sendo um grau baixo de pressão, né? Você isso, teve ali 14, 15 por 8, digamos, né? Você não tem um atestado médico, você é hipertenso, você tem uma receita te orientando a comprar uma medicação. Esse tipo de comprovante, o senhor acredita que seja o suficiente para que a pessoa possa comprovar ter a comorbidade? é importante a gente frisar isso, né? Que basta ter o diagnóstico. Ah, mas eu tenho aquela hipertensãozinha leve, eu só tomo um remedinho, eu estou bem controlado. Ok, óbvio que se você está bem controlado, os riscos diminuem um pouco. Mas só o fato de você
ter esse diagnóstico, você já pode ser incluído no grupo de risco, independente do grau de gravidade da sua doença, né? Então, eu acredito que sim, né? Isso ainda não está tão claro por parte dos órgãos governamentais, né? Se para ser vacinado, se para receber as primeiras doses, a primeira dose da vacina vai precisar de um laudo médico, bom, tudo isso ainda está a cargo dos órgãos governamentais, mas tudo indica que sim, vai ser exigido algum laudo médico comprovando que o paciente tem sim o diagnóstico de hipertensão, de diabetes, de problemas coronarianos, né, de outros problemas cardiovasculares, como insuficiência cardíaca. Vai precisar sim para comprovar, senão qualquer pessoa poderia chegar lá, né, e dizer que era hipertenso. Aí vamos aguardar para ver, porque do ponto de vista cardiovascular eu dizia qualquer uma, né? O que, por exemplo, alguns estudos já mostraram que quem tem asma não faz mais parte do grupo de risco. Os estudos já mostraram isso, né? Então, alguns outros problemas a gente já viu que não tem tanta correlação com o aumento do risco de gravidade. Em relação aos problemas cardiovasculares, não. Os estudos estão mostrando que sim, basta ter algum diagnóstico de algum problema cardiovascular que você é considerado fator de risco, o grupo de risco. Como deixar o coração menos vulnerável a uma eventual contaminação pelo novo coronavírus? Bom, vamos lá, né? É importante também a gente enfatizar isso, porque principalmente lá no início da pandemia, né, se gerou muita informação falsa ou até de forma muito precipitada em relação a alguns remédios de pressão, por exemplo. Então, a gente viu alguns pacientes simplesmente deixarem de tomar alguns remédios de pressão, né? Alguns remédios que estavam mantendo ali o seu problema crônico controlado, né? Depois a gente viu que isso tudo foi falácia, né? Mas as informações continuavam a ser disseminadas de forma até irresponsável, eu diria, né? Então, vamos lá, gente, vamos deixar bem claro. Tá? Você tem alguma doença, algum problema cardiovascular, continue tomando suas medicações de forma rotineira, né? Essas medicações elas vão ajudar a manter o seu coração protegido. Você mantendo os seus problemas, as suas doenças crônicas bem controladas, né? A hipertensão, a pressão alta bem controlada, tomando os remédios direitinho, né? Se você faz uso de medicações para controle do seu colesterol, para prevenção de infarto, de AVC, continue tomando, tá? Assim você vai ajudar a manter o seu coração protegido e a diminuir os riscos de uma eventual complicação relacionada à Covid-19. E não deixe de procurar seu médico, tá? Não deixe de manter um acompanhamento regular, mesmo que isso seja feito de forma remota. Tem pessoas que, por serem muito jovens, dizem: problema de coração é coisa de gente adulta, coisa de idoso, é coisa de velho. Né? Isso não me preocupa, não. Eu posso comer o sanduíche que quiser e tomar o refrigerante na quantidade também que quiser. Lendo engano, né, doutor? Lendo engano, e a gente tem visto também que alguns pacientes descobriram que são portadores de algumas doenças durante a pandemia e quando contraíram Covid, né? Então, muitas vezes a COVID, a primeira manifestação da COVID em alguns pacientes foi, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, um infarto. Paciente que era bem de saúde e de repente começa com a dor no peito, vai para o hospital, confirma o diagnóstico de infarto, depois, no dia seguinte, começou a ter febre, tosse, quando a gente vê era COVID. Então, provavelmente, aquela síndrome, aquele infarto, a primeira manifestação foi provocada por causa da COVID, né? Então, o mais importante, gente, é prevenir, tá? Vamos procurar se cuidar, vamos prevenir, porque às vezes, muitas vezes, você não sabe que você já tem um problema de base, né? Muitas pessoas já têm predisposição hereditária, vem da sua família, dos seus pais, você adquiriu algumas predisposições a desenvolver doenças, você pode até ainda não ter desenvolvido, pode até não ter manifestado, mas ao longo da sua vida, em algum momento ela pode aparecer. Então, por via das dúvidas, se cuidem, tá? Não é só porque você ainda não tem nenhum problema de saúde diagnosticado que você vai relaxar com as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, como o uso de álcool gel, de distanciamento social, independente de você já ter um diagnóstico ou ser considerado uma pessoa saudável, esses cuidados eles têm que ser permanentes. Nesse contexto de pandemia, usar máscaras faz bem ao coração, né, doutor? Suas considerações finais, que a gente está chegando ao finalzinho do programa. Não. Como considerações finais, eu queria enfatizar a importância da vacinação, tá? Gente, vacina sim, vacina não mata.
tá? O que mata é o vírus. Então, não caiam em informações falsas que vocês leram na internet ou receberam de mensagens de textos. Não. O risco de complicação em relação às vacinas é extremamente baixo. Então, vacina é seguro, vacina salva vidas, e a gente só vai poder sair da situação, voltar a ter uma vida próximo do normal quando boa parte da população estiver vacinada. Até lá, vamos manter os cuidados básicos que já está extremamente por aí, né, divulgados, como o uso de máscara. Gente, não vamos vacilar com a questão do uso de máscara. Tá? Mas eu já tive Covid. Não interessa. Você pode se contaminar com o vírus de novo e pode continuar a ser vetor do vírus, mesmo que você não adoeça. Você pode ser um vetor assintomático. Então, os cuidados eles têm que ser permanentes. Até a vacinação em massa ocorrer, cerca de 70% da população ser vacinada e a circulação do vírus diminuir. Até lá, uso de máscaras, higiene das mãos, uso de álcool gel, lavagem das mãos e distanciamento social. Evitem aglomerações. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você que nos acompanhou também. Nós conversamos com Humberto Caldas, que é médico plantonista do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco, PROCAP. Até o próximo programa.